qual é que é a abordagem que nós recomendaríamos? É, de facto, recorrer ao mapeamento de processos. E como? Existem várias abordagens possíveis. Uma que nós gostamos particularmente, para termos a certeza que não nos estamos a esquecer de nada, é utilizar como referencial aquilo que o cliente já falou, que é o Customer Life Cycle, ou seja, o ciclo de vida do cliente. E que varia muito de negócio para negócio, ou seja, isto é apenas um exemplo. Neste negócio, neste exemplo que eu trouxe aqui, vamos imaginar que a nossa relação com os clientes pode ser dividida em 3 grandes ciclos. O ciclo de aquisição, o ciclo de desenvolvimento e o de recuperação. E na aquisição temos um momento em que o cliente vem conhecer a nossa oferta, os nossos serviços, depois vai compreendê-la, vai ter um ato de comprar. Provavelmente, no caso do nosso serviço, o ato de comprar pode ser diferente do ato de ativar o serviço. Isto é particularmente comum, por exemplo, no mundo das telecomunicações. Temos depois a utilização dos serviços eles mesmos. O ato de pagar e faturar, etc., também entra aqui na fase já da nossa relação. Todo o apoio que ele vai necessitar e eventuais problemas também se situa na fase da nossa relação. Eventualmente poderá haver um dia em que ele vai pedir a desativação e todos os costos que fizermos ou desenvolvermos para o reter, supostamente, têm como objetivo fazê-lo regressar. E isto, tipicamente, varia muito de negócio para negócio. Aliás, basta perceber, para alguns serviços, o conceito do ativar não tem significado, mas é um referencial, um exercício interessante começar por aqui, porque isto é o garante que não nos vamos esquecer de nada a ser muito significativo daqui para a frente. O objetivo é depois, para cada um deles, e eu vou ilustrar um só para dar uma ideia, o objetivo é, de facto, simular como é que nós, no futuro, não é como fazemos agora, porque como fazemos agora não temos uma ferramenta que nos vai permitir adotar uma nova forma de trabalhar. Por isso, o que nós queremos é, essencialmente, fazer um esforço de projeção de, quando tivermos essa possibilidade, como é que nós, no futuro, queremos trabalhar. E, por isso, vamos imaginar como é que nós, neste caso em concreto, vamos querer proceder ao ato de compra. Vamos imaginar que é um serviço que queremos que o cliente tenha a possibilidade de comprar através do telefone, por isso ele vai ligar para o call center, e por isso a primeira coisa que o call center tem de estar habilitado é receber o contacto do cliente, a identificar o interlocutor, a apresentar-lhe as diversas opções e selecionar e registar qual é que foi a opção de compra do cliente. Em última análise, também identificar qual é que é a modalidade de pagamento que ele decidiu, caso seja isso, e a partir daí registra a ordem de compra, passa para a logística vai preparar os produtos a entregar, a seguir vai emitir uma fatura que vai juntamente com o pacote e passa para a transportadora que vai lá recolher os produtos a entregar e vai entregar os produtos ao cliente e, alguém, até aqui, no desenho deste processo, esqueceu-se de perceber exatamente quando e onde é que esse produto é suposto ser entregue ao cliente. Ou seja, muitas vezes, o desenho do processo é que nos vai permitir perceber, só lá mais à frente, alguns requisitos que o processo tem de ter atrás. Ou seja, se o processo ficasse desenhado tal e qual como está, tínhamos aqui um problema porque o transportador não tinha qualquer indicação de exatamente quando é que era suposto ser entregue aquilo ao cliente. Por isso, isto muitas vezes exige voltar atrás e identificar que, afinal, havia informação em falta que tem de ser incluída no processo, nomeadamente a recolha da data e hora de entrega pretendida pelo cliente para a entrega, para então poder fechar e continuar o processo. E aí sim já é possível assegurar a entrega do produto que o cliente desejou na data que foi combinada. O cliente é suposto assinar a guia de remessa, entregar a guia de remessa ao transportador, que, entretanto, a logística fechou o processo. Este exemplo é muito básico, mas serve essencialmente para ilustrar duas outras coisas. Primeiro, os processos de cliente, nós normalmente quando falamos em CRM estamos sempre a pensar na relação direta com o cliente, mas os processos de cliente raramente se resumem apenas ao ponto de interface, àquilo que é feito no call center, ou àquilo que é feito na loja, ou àquilo que é feito pelo vendedor. Um verdadeiro processo de cliente é um processo end-to-end. E como viram através deste exemplo quase básico, foi só pelo facto de se ter desenhado o processo até ao fim é que se chegou à conclusão que era fundamental, no ato de relação com o cliente, ou seja, naquele primeiro momento enquanto estamos com ele ao telefone, recolher elementos que se calhar não são relevantes para o call center, mas são fundamentais para quem está mais à frente do processo. E só desenhando o processo de facto de uma ponta à outra é que se consegue ter essa visibilidade. Mas estes processos nunca acabam aqui, ou seja, isto é apenas o primeiro processo de compra, mas que
casa depois com outro que veio a seguir, que é, por exemplo, o controle de pagamento. Ou seja, se foi ali emitida uma fatura e aquilo foi entregue ao cliente com a promessa de que ele a seguir é que ia pagar, e como sabem, existe já hoje em dia muitos serviços em cuja entrega dos produtos o cliente recebe a fatura, mas não tem de pagar na hora, fica de pagar depois, mas alguém tem depois de fazer esse controle de pagamentos para ter a certeza que os pagamentos foram feitos. Isso há aqui um novo processo que arranca, digamos assim, na sequência do fecho deste. Existem mais, aqui a título de exemplo, podemos, por exemplo, ter também implementado, ou dependente deste, um outro processo, que é o processo de inquérito de satisfação do cliente, para lhe perguntar a todos ou a uma amostra como é que correu o processo de compra, se correu bem, se foi tudo entregue na hora, etc, etc. E por isso, estes exemplos servem essencialmente para ilustrar duas outras coisas. A primeira é a necessidade, ou a vantagem de, depois de ter o processo montado, fica muito mais claro perceber exatamente qual é que é a sequência das etapas que nós pretendemos fazer na nossa atividade, qual é que é a informação que temos de recolher em cada momento, qual é já agora a informação que temos de apresentar ao utilizador do sistema em cada momento para ele tomar as suas decisões. E podemos depois, em cada uma destas etapas, e devemos descascar isto ao nível das tarefas, ou seja, a identificação do interlocutor pode ela própria obrigar a distinguir situações cujo processo de tratamento seja diferente. Por exemplo, neste caso em concreto, se eu tiver um processo de compra diferente, caso seja um novo interlocutor, ou seja, uma pessoa que já é a nossa cliente, e, por exemplo, se dentro dos nossos clientes o tratamento para um residencial ou empresarial for diferente, então também é aqui que eu, de alguma forma, vou mapear isso e mostrar como é que eu quero que essas diferenças sejam concretizadas. As modalidades de pagamento, idem de aspas, se eu tiver a intenção de ter diversas modalidades de pagamento, devo não só indicá-las nesta fase, como depois descrever exatamente que diferenças é que é. E este é um aspecto fundamental do bom desenho de processo, digamos assim. Nada do que aqui vai ser descrito não deixa de ser consequente, ou seja, é absolutamente fundamental que uma pessoa não faça uma identificação cega de queremos estas modalidades de pagamento sem depois descascar exatamente como é que elas funcionam. Porque, objetivamente, o pagamento por cartão de crédito tem uma sequência de atividades que não tem rigorosamente nada a ver com o pagamento no ato da recepção ou com o pagamento a posteriori via multibanco. E nós até podemos dizer, mas isto são coisas lá relacionadas com a rapaziada das finanças. Não, isto é uma coisa que está totalmente interligada com a relação com o cliente. Se alguma destas coisas corre mal, obviamente, como se deve perceber, nada disto depois funciona daqui para a frente. E por isto, este exercício servia essencialmente para mostrar que o desenho do processo... Sugar.